O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Podem sentar, irmãos. Estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. 50 dias celebrávamos a ressurreição de Jesus. Depois acompanhamos durante esses 50 dias Jesus se manifestando ressuscitado aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Hoje contemplamos o cumprimento da promessa que ouvimos na primeira leitura da semana passada, da ascensão do Senhor aos céus. Fiquem em Jerusalém e esperem a descida do Espírito Santo. Esperem o cumprimento da minha promessa. E vocês serão as minhas testemunhas em toda parte, começando por Jerusalém, mas deve alcançar o mundo inteiro. Celebramos o dia santo em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, derramado sobre os apóstolos, reunidos com Maria Santíssima no cenáculo. E hoje, como eu sei que estamos sendo filmados, então eu vou maneirar um pouco nas minhas palavras, né? Mas como estamos só em carismáticos, desde ontem, quando me fizeram o convite para celebrar com vocês, eu à noite fui rezar e perguntar ao Senhor o que Ele queria dizer para a renovação carismática de Jundiaí. Não sei se vocês aguentam, mas é palavra da salvação, não foi isso que nós ouvimos? Então precisamos falar do Espírito Santo no dia de hoje. Primeira coisa que precisamos entender: o Espírito Santo é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo não é bagunça. O Espírito Santo não é um frenesi que nós sentimos. O Espírito Santo é Deus. E quando eu digo que estou cheio do Espírito Santo, eu estou dizendo que eu estou cheio de Deus. E só por aqui nós já deveríamos tremer diante desse mistério. Porque nós precisamos olhar para a nossa vida de carismáticos. Digo nossa, porque a minha vocação nasceu dentro de um grupo de oração. Sou fruto da renovação carismática, do Tupéva. Então, precisamos olhar a nossa vida de carismáticos. Porque aonde nós estivermos, como nós estivermos, falando, fazendo, olhando, se somos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, então estamos fazendo tudo a partir de Deus. Deus não é, e o Espírito Santo não é só o momento que nós vivemos na igreja ou no grupo de oração. O Espírito Santo, a partir do momento em que faz morada na nossa vida, no dia do nosso batismo,
recebemos o Espírito Santo. Na nossa crisma, fomos confirmados com o selo do Espírito Santo. A partir do momento em que recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos o próprio Deus dentro de nós, aonde nós formos, nós estaremos levando Deus. Como eu disse, só por aqui nós já deveríamos tremer, porque por onde nós temos andado, o que nós temos feito com o Espírito Santo que habita em nós. Dizemos que somos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, da força de Deus, mas vivemos só um frenesi dentro do grupo de oração. Somos como palha, queima, pula, rodopia dentro do grupo de oração, terminou o grupo de oração, acabou o Espírito Santo. Dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas saímos da presença do Espírito Santo, vamos para a nossa casa, e aí lá, infelizmente, agredimos a nossa esposa. E quantas esposas carismáticas sofrem com esposos carismáticos, batem, ofendem, machucam, mas está cheio do Espírito Santo. É Deus que está comigo. Quantos pregadores que dizem que são cheios do Espírito Santo, mas são cheios do Espírito Santo só na hora da pregação. E parece que hoje, quanto mais barulho se faz, mais unção tem. Porque o povo está correndo atrás disso. Não está correndo atrás de Deus. O povo está correndo atrás de barulho. Sabe aquelas missas que parece que os vidros da igreja vão explodir? De tão alto que é o som, de tão alto que o pregador grita, de tão alto que é tudo. É esta oração que o povo quer. Esta que é ungida, é cheia do Espírito Santo. Mas saindo dali, são ladrões, desonestos, prostitutos, adúlteros. Não mudou nada. Então dizer que somos cheios do Espírito Santo é dizer que somos cheios de Deus. E como carismáticos, nós ainda temos a obrigação, renovação carismática, de mostrar ao mundo este Deus que habita em mim. Pelo testemunho que nós vamos dar. E é duro quando a gente vê um carismático do grupo de oração, servo do grupo de oração, adúltero, fornicador, jovens, que não tem vida de santidade, que não busca vida de santidade. É duro, porque é sinal de que nós estamos atrás de um Espírito Santo que é só aquela emoção gostosa de sentir. E não digo que não sentimos, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, mexe com as nossas emoções. Isso é muito claro. Nós choramos. Se o Espírito Santo nos cura de alguma ferida, nós gritamos, porque dói ser curado, tem que mexer na ferida. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Mas devemos nos lembrar quem é o Espírito Santo. E mais ainda, vocês podem se perguntar ou perguntar a mim, Padre, então como nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo? É só nós olharmos a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos diz que o Espírito Santo foi dado a nós para nos convencer do pecado. Então, o primeiro modo que eu sei se eu sou cheio do Espírito Santo ou não, é o tanto que eu me converti. Se eu estou na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, mas ainda vivo no pecado, não tem Espírito Santo. Pode pregar, pode gritar, e quanto mais pecador, desculpa, viu? Como eu falei, não sei se vocês vão aguentar, mas quanto mais pecador, mais alto nós gritamos, porque não tem Espírito Santo. Então tem que ser na gritaria, tem que ser na base do grito.
porque senão o Espírito Santo não vem. E quantos pregadores da palavra de Deus pregam no grupo de oração e que vivem uma vida de pecado? Quantos ministros de música que deveriam ser canais da graça de Deus na igreja, no grupo de oração, vivem uma vida de pecado? Cantam, tocam, cheios do pecado. Não sei se vocês já repararam que os nossos grupos de oração estão meio frios. Parece que a renovação carismática não tem mais aquele fervor que tinha. Sabe por quê? Porque nós somos a pior geração de carismáticos que já teve. É só a gente olhar os carismáticos de 10, 15, 20 anos atrás. Eram cheios do Espírito Santo de verdade. Eu já vi um ministério de música com uma mulher e um violão. E só sabia tocar uma música. Uma música. Precisava colocar um banquinho para segurar o violão, porque não tinha a correia para segurar o violão. Lá no começo, quando eu comecei na renovação, e cantava: estaremos aqui. Todo grupo de oração era a mesma música. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Não sabia tocar direito não, viu? Era ruim no violão, tadinho. Mas, quando aquela mulher abria a boca, e quando ela dava a primeira nota naquele violão, aí sim, aquele salão se tornava o cenáculo. Não porque tinha muita coisa. Não sou contra não, viu? Quanto mais técnico vocês tiverem, melhor. Para Deus tem que dar o melhor. Estudem, aprendam a fazer e fazer bem feito. Mas aquela mulher não tinha técnica. Tinha Espírito Santo. Tinha Deus. E tinha um temor grande de pecar. Porque não queria ofender a Deus. E hoje nós nos acostumamos com o pecado. O Espírito Santo veio para nos convencer de que nós somos pecadores. E quantas vezes carismáticos estão nos grupos de oração vivendo adultério? E Jesus nos diz que só de olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério no seu coração. E quantos são assim? E nós precisamos nos converter. Porque levantar as mãos, pedir o Espírito Santo, rezar, rodopiar, e esses dias aí eu escutei um tal de reteté dentro da igreja. Isso não é coisa de católico, não. Muito menos de carismático. A igreja católica não tem reteté de nada, não. A igreja católica tem Espírito Santo. A igreja católica não tem bagunça. Não tem que sair rodando, girando dentro da igreja para que o Espírito Santo age em mim. Então, quanto mais Espírito Santo nós temos, mais cheios do Espírito Santo somos, mais nós nos convertemos. Mais nós temos medo de pecar para não ofender a Deus. Ofender a Deus, que é, primeiro de tudo, justo. Eu ouvi aqui na oração que a Bárbara fazia, falando de quando nós nos apresentarmos diante de Deus. Sabe que a base do trono de Deus é a justiça. E hoje nós pregamos só um Jesus meloso, sabe? Uma coisa... Jesus está parecendo mais um coach motivacional do que Deus. E o povo vai atrás de alguém, de uma igreja, de um padre, de um pastor, sei lá, de um grupo de oração, que apresenta esse Jesus. Que é mais motivacional do que conversão. Deus é justiça. Deus não é só amor. Deus é justo. E nós seremos cobrados pela justiça de Deus. Não pense que o julgamento de Deus será só misericórdia.
julgamento de Deus será justo. E como a Bárbara rezou aqui no final da oração, no dia em que nos apresentarmos diante dele, ou nós receberemos o prêmio da vida eterna, ou receberemos a condenação eterna. E na justiça de Deus, pelo modo como nós vivemos. E aí nós, carismáticos, temos ainda mais missão de sermos justos. E quantos carismáticos que nós conhecemos que são desonestos? No seu trabalho, na sua família, com o seu dinheiro. Desonesto. Não paga dízimo, não ajuda. Se nós fôssemos de verdade justos, não precisaria o Adriano vir aqui na frente fazer um apelo daquele para manter uma casa que é nossa. Não precisaria. Mas precisa, por quê? Porque precisa lembrar da justiça. Nós usufruímos essa casa. Foi presente de Deus para a renovação carismática. O quanto o conselho chorou para ter um lugar onde construir a sua casa, a sua tenda. O quanto sofreu. Os conselhos anteriores sofreram para construir isso aqui. E nós temos que fazer um apelo, como o Adriano fez, para manter aquilo que é nosso. Porque não somos justos. Então precisamos. Não é só dizer que está cheio do Espírito Santo. Precisa dar provas disso. Porque senão é tudo uma falácia, é tudo mentira. É um contra-testemunho muito grande. Depois Deus é misericórdia. O trono de Deus, a base do trono de Deus é a justiça e a misericórdia. E se nós recebemos de Deus a misericórdia, precisamos ser misericordiosos uns com os outros. O carismático que não perdoa. Aí vai cantar com o coração cheio de raiva do irmão. Como que o Espírito Santo vai acontecer no grupo de oração? Se nós não nos perdoamos. Tem pregador que vai pregar a palavra com raiva do irmão do grupo de oração. E aí? Que palavra que nós estamos pregando? De salvação? Cheios do Espírito Santo? Só da boca para fora. E aí a gente percebe que o pregador precisa gritar, precisa falar, precisa ter palavras bonitas, porque por dentro está vazio. Está cheio de raiva, de ódio, de ressentimento do irmão. Então não é só receber a misericórdia de Deus, é ser misericordioso com o outro. Deus é santo. E a nossa santidade? Não tem mais busca por uma vida santa. Na igreja está faltando gente santa. Tem coragem de ser santo. Dizemos que temos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, mas não buscamos uma vida de santidade, que passa pelo nosso modo de falar, carismático com a boca suja, só fala palavrão. Mulheres carismáticas que se vestem, desculpa, está gravando, mas se vestem para sensualizar. Vai no grupo de oração para sensualizar. E depois o irmão que fica olhando com outros olhos. Claro, você não colabora, não ajuda. Lá na minha paróquia, uma vez, eu botei roupa em todo mundo. Eu cansei de ver as mulheres que fazem reverência na frente do altar, aqueles decote enorme, e olha para o padre e faz assim. E aí? Não tem só o padre no altar. Tem ministro casado, tem ministro jovem, tem acólito, e tem que desviar o olhar, porque senão vai pecar. Não buscamos a santidade.
Não temos coragem de dizer não. Os santos de hoje não viveriam lá nos primeiros séculos. Não existiriam. Porque os santos dos primeiros séculos, eles serviam de comida para os leões, de tocha humana para clarear o caminho do imperador, que é passar. Servia de diversão para o povo no Coliseu. Era para isso que servia cristão. E hoje? A nossa santidade, onde está? Aquela busca pela santidade que é característica de um carismático. Vocês falam e falaram aqui do Padre Jonas. É um homem santo. Mas sabe qual é a maior marca do Padre Jonas na sua pregação? Ou santo, ou não. E as pregações dele sempre foram assim. Ou você é santo, ou não é nada. E a santidade passa por todos os nossos sentidos, todos os nossos momentos. Tem gente que é santo na igreja, mas quando está no banheiro sozinho, não é santo não. Quando está no quarto com a sua esposa, não é santo não. Quando está num momento de intimidade com a sua esposa, não tem nada de santo. Parece que são dois prostitutos ali. E falo isso porque a gente escuta a confissão, e tem umas confissões que a gente escuta que dá até medo. Porque é de carismático, viu? De gente que vai na igreja. Gente que é cheia de Deus. E que vive assim. Então não basta dizer que nós somos cheios do Espírito Santo. Precisa viver. Precisa dar testemunho desse Espírito Santo. Porque senão, o meu levantar as mãos, o meu cantar, o meu chorar, o meu gritar, o meu se alegrar no Espírito, tudo o que eu fizer, a minha pregação, será vazia. Por último, Deus é o quê? Amor, como diz São João. Qual é a maior característica da primeira comunidade cristã? O amor. Vejam como eles se amam. E nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como nós sabemos, lendo o primeiro capítulo dos Atos Apóstolos, que eles estavam em oração, unidos em oração com a Virgem Maria. Viviam o amor. E nós, muitas vezes, somos desunidos dentro do grupo de oração, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, porque não amamos. Mas dizemos que somos cheios do Espírito Santo. Se não há amor na minha comunidade, mas um amor que dá como fruto, que tem como fruto a unidade, não existe Espírito Santo. Porque São Paulo nos fala que existe um monte de ministério. Existe um monte de jeito de você servir a Deus. Mas é o mesmo Espírito que realiza tudo. Que age em todos. O mesmo Espírito. Então, se este Espírito Santo que é amor não age na nossa vida, se nós não somos capazes de amar o outro, e como diz Jesus, capazes de amar o outro que nós não gostamos, ou o outro que não gosta de nós, nós não podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo significa amar o meu inimigo, como disse Jesus. Porque Deus é amor. E aí? Não basta só dizer, não basta só cantar, é preciso viver. Os nossos grupos de orações precisam de gente santa, de jovens que tenham a coragem de deixar de lado a fornicação, de procurar uma vida santa. Se é para casar, se prepare para a sua vida matrimonial.
para ser santo. Uma vez eu ouvi do meu diretor espiritual: para que você quer ser padre? Aí eu falei um monte de coisa, né? Cada uma mais bonita que a outra. Ele falou para mim assim: então você pode pegar a sua mala e ir embora para o seminário. Eu falei: nossa, mas eu falei tanta coisa bonita, por que vai me mandar embora para o seminário? Ele falou: porque se não for para ser padre, para amar mais a Jesus e aos irmãos, não serve para nada. Porque lá na paróquia onde você vai morar, ninguém é santo. Lá na paróquia que a igreja vai te confiar, tem um monte de gente lá. Ruim pra caramba. Fofoqueiro. Maldoso. Lá na paróquia, vai ter gente que não vai gostar de você. E vai inventar coisas sobre você. E vai querer te derrubar. Vai mandar cartinha pro bispo. E são estas pessoas que você precisa amar. Então, ser padre, para não amar mais a Jesus, amando essas pessoas, não serve para nada. Por que você casou? Se não for para amar mais a Jesus, como diz São Paulo, e as noivas escolhem tanto a carta aos Efésios, bonita, que São Paulo fala sobre os maridos: amai as vossas esposas. Se não for para amar, se não for para os dois juntos amar mais a Jesus, perdeu tempo e dinheiro casando. Então nós temos que sempre viver o amor. Por que você é pregador? Para amar mais a Jesus quando for pregar a palavra. E amar mais a Jesus significa viver como Ele. Por que canta? Por que é servo do grupo de oração? Para amar mais a Jesus. Não é para amar só aquele que me ama. Como disse Jesus, o que você fez de extraordinário? Nada. Nada. Tem que amar aquele que fica entalado aqui. O coordenador do grupo de oração que de vez em quando dá um puxão de orelha. O padre que de vez em quando puxa a orelha do grupo de oração. E nós temos que amar. Esse é o nosso maior testemunho de que nós somos cheios do Espírito Santo. Então, olhemos um pouco para a nossa vida de carismáticos e sejamos sinceros. Nós somos de verdade cheios do Espírito Santo? Eu fiquei me pensando esse final de semana. Falei: será que eu sou mesmo de verdade cheio do Espírito Santo? E aí você começa a descobrir: não. Porque ainda tem aquela pessoa lá de 10 anos atrás do grupo de oração que eu não amo. Não. Porque tem aquela situação que fizeram que eu ainda não perdoei. Não. Não posso dizer que sou cheio do Espírito Santo. Porque ainda não consigo amar como Jesus ama. Aquela pessoa que faz fofoca, que a gente sabe que é fofoqueira do grupo de oração, a gente quer distância. E quantas pessoas a gente trata assim? Querendo distância. Eu fiquei me perguntando: será que eu sou um padre cheio do Espírito Santo? Só porque eu celebro missa no cerco de Jericó? Ou porque falo em línguas? Ou porque tem profecia? Fiquei me perguntando sobre isso. Será que é só por causa disso que eu sou cheio do Espírito Santo? Se for, Senhor, então não me permita mais ser padre. Porque eu não quero. Quero ser cheio do Espírito Santo para ser santo, como Deus é santo. Então não é porque é um padre carismático, é um padre que faz isso, faz aquilo, faz o fogo acontecer, um padre ungido. Eu tenho medo quando alguém fala isso para mim. Nossa, padre, a missa hoje foi ungida. Eu falei os outros dias, não foi? Só porque hoje teve, algo a mais na missa, então foi ungida? E os outros dias? A maior ação do Espírito Santo que nós vemos diante dos nossos olhos. Quando o padre impõe as mãos, pede o Espírito Santo e o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue do Senhor. Quer maior unção do que essa? Quando o padre impõe as mãos sobre o penitente e reza,
Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do vosso Filho, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Quer maior unção do que esta, de quando o Padre reza sobre você e pelo poder do Espírito Santo perdoa os seus pecados? Maior unção do que aquela de quando o Padre unge as suas mãos quando você está doente? Pelo Espírito Santo? Quem casou aí sabe como é. Na oração da bênção nupcial, o padre ou o diácono impõe as mãos sobre o casal e pede o Espírito Santo sobre eles, para que a única bênção que não foi abolida, nunca foi abolida, a bênção nupcial, possa se renovar na vida destes dois que estão aqui, e pelo Espírito Santo eles se tornem um. E nós vivemos aí procurando padre ungido, pregador ungido, grupo de oração ungido, e essa unção só de bagunça. E não unção de conversão, de mudança de vida. Então, se a minha pregação não me converte e não leva os irmãos a se converterem, tem algo errado. Se o meu grupo de oração não é um grupo de oração que prega sobre o pecado, que prega Jesus Cristo, que prega a misericórdia sem esquecer da justiça, que prega uma vida santa, esse grupo de oração não é cheio do Espírito Santo. Porque o grupo de oração não é um momento gostoso da semana, no sentido de ser só um momento paz e amor que eu estou ali. O grupo de oração é um momento privilegiado onde acontece a renovação carismática. Não é na missa, é no grupo de oração. E é ali, no grupo de oração, que o Espírito Santo precisa ser anunciado como este Deus que é justo, misericordioso, como este Deus que é santo e que é amor. E levar todas as pessoas que estão ali a viverem assim, na justiça, na misericórdia, na santidade e no amor. Seu grupo de oração vive assim? Se não vive, cuidado, porque o motivo pode ser você. Porque você não vive assim. Então o seu grupo de oração é reflexo dos servos do grupo de oração. Não são santos, não são justos, não são misericordiosos e não amam. Então peçamos hoje, nesta solenidade de Pentecostes, que a igreja renova todo ano o pedido: vem Espírito Santo. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Que Ele nos ajude, nos convença do nosso pecado. E que Ele nos ajude a darmos testemunho de que somos cheios dele. Para que a vinda do Espírito Santo não seja em vão. E nós seremos cobrados por isso. Viu? Pregador, intercessor, cantor, quem quer que seja dentro do grupo de oração. Seremos cobrados. Porque o Senhor nos levantou no grupo de oração para fazer com que os irmãos, recebendo a palavra, recebendo Jesus, recebendo o Espírito Santo, mudem de vida. Se convertam. E se isso não acontece no nosso meio, nós seremos cobrados por isso. Então, peçamos o Espírito Santo sem medo. Não se preocupe se você não reza em línguas. Não se preocupe se você não tem os sinais, que muitos têm, da ação do Espírito Santo. Em paz. O que importa é a sua vida de santidade. São Paulo mesmo diz que nem todo mundo reza em línguas. Que nem todo mundo é profeta. Nem todo mundo é pregador. Então não tem que todo mundo rezar em línguas. Se você não tem este dom, quando a comunidade, grupo de oração, aqueles que têm este dom estiverem orando na língua dos anjos, silencia. Escuta o que Deus está falando. E depois profetiza no grupo de oração. Então,
Peçamos o Espírito Santo para renovar a nossa vida, para nos ajudar a, de verdade, sermos boas testemunhas aonde nós formos, onde nós estivermos, e principalmente o nosso grupo de oração. Seja de verdade um grupo de oração cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Homens e mulheres que estão ali para se converterem, para serem santos, e que não têm medo de uma pregação, de uma palavra que me chama à conversão. Peçamos este Espírito Santo que veio sobre os apóstolos, veio sobre Maria. Peçamos que este Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude. Feche seus olhos um pouquinho, pode ficar sentado mesmo. Na palavra de Deus não diz que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos porque eles estavam fazendo barulho. Diz que o Espírito Santo veio como um grande terremoto, fazendo um vento impetuoso sobre eles, porque eles estavam unidos em oração, em silêncio, com a Virgem Maria, pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Os apóstolos não sabiam o que era oração em línguas, não sabiam o que era profecia, não sabiam os dons do Espírito Santo. Estavam com medo, porque Jesus tinha subido aos céus e eles estavam com medo de serem mortos. Por isso estavam escondidos na sala do cenáculo. E bem unidos a Maria, rezavam pedindo no seu coração: cumpra, Senhor, a sua promessa. Vem, Espírito Santo. Antes de subir, o Senhor nos disse: fiquem juntos, que eu vou cumprir a promessa, eu vou enviar o Espírito Santo. Vocês não estarão sozinhos. E eles ali, unidos com a Virgem, rezavam. E só diziam isso: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E a Virgem Maria, que é cheia do Espírito Santo desde a Anunciação, ensinou os apóstolos a receberem o Espírito, a se prepararem para receber o Espírito Santo. Hoje peçamos à Virgem Maria, a mulher cheia do Espírito Santo, que ela também nos ensine a viver uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito. Se você ainda não se convenceu do seu pecado, que precisa mudar de vida para ser um bom pregador, precisa mudar de vida para ser um bom músico, precisa se converter para ser um intercessor de verdade, um ministro de cura de verdade, peça agora que o Espírito Santo venha sobre você. É o Espírito Santo quem nos convence. Nós precisamos nos converter, mudar de vida. Não peça o Espírito Santo, mas em dia nada, só nesse silêncio, como estavam os apóstolos com Maria, dizendo no coração: vem Espírito Santo. Apresentavam a Jesus, ao Espírito Santo, os seus temores. O coração dos apóstolos estavam tremendo de medo, mas estavam ali unidos, esperando o cumprimento da promessa. Às vezes nós, carismáticos, temos medo do silêncio, temos medo. Então hoje, peçamos o Espírito Santo nesse silêncio, que é paz, neste silêncio que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Deixe que aquele vento que veio de forma impetuosa sobre os apóstolos venha também sobre nós. Peça que o Espírito Santo, como aquelas línguas de fogo que vieram sobre os apóstolos e queimaram todo medo,
da dúvida que eles tinham. Que o Espírito Santo se derrame sobre nós também hoje, em formas de língua de fogo, e queime o nosso coração. Um carismático é um homem e uma mulher do coração abrasado, do coração pegando fogo de amor por Jesus, um desejo enorme de ser santo, uma busca infinita pela santidade. Então peçamos o Espírito Santo aí no seu coração, vai dizendo só isso: vem Espírito Santo, e deixe que este fogo de Pentecostes queime o seu coração. Este fogo de Pentecostes que é derramado sobre a igreja queime também todos os temores. Se você já é um servo de grupo de oração e vive já sob as cinzas, porque não há mais chama, não há mais fogo de Pentecostes no seu coração, peça nesta hora que o Espírito Santo tire todas estas cinzas que cobrem o seu coração e reacenda novamente o seu amor por Jesus. Reacenda novamente a sua vontade de pregar o Evangelho, mas para que os irmãos se convertam, conheçam a Jesus, amem a Jesus e abandonem a vida de pecado. Peça que o fogo de Pentecostes venha renovar o seu coração, renovar o seu grupo de oração. Quantos grupos de oração estão morrendo debaixo de cinzas, porque já não há mais fogo de Pentecostes? Peça ao Espírito Santo sobre o seu grupo de oração, para que volte a acontecer no seu grupo de oração os sinais, como disse a oração da coleta da missa, os sinais que outrora o Espírito Santo realizava com tanto prodígio, que possa voltar a acontecer no seu grupo de oração. Que as pessoas possam sair de lá transformadas, decididas por Jesus, cheias do Espírito Santo, possam se encontrar de verdade com Jesus, se apaixonar por Ele, amá-lo até o fim. Peça o Espírito Santo sobre aqueles irmãos seus de comunidade, do seu grupo de oração, e você sabe que já não amam mais a Jesus como amavam no começo, que a decisão de seguir Jesus já tem sido enfraquecida pelo pecado. Reze pelos seus irmãos de grupo de oração, peça o fogo de Pentecostes também sobre eles, para que possam voltar a amar a Jesus, a se decidirem por Jesus, a buscarem uma vida santa. Em silêncio, vamos deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. Você pode sentir a brisa do Espírito Santo, pode sentir aquele vento que o Espírito Santo soprou sobre os apóstolos, agora sendo derramado sobre nós. Aquele amor que surgiu no coração de Pedro, que teve coragem de se levantar depois de Pentecostes e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, amar ainda mais a Jesus. Deixe o Espírito Santo, faça isso acontecer no nosso coração. Não sejamos mais medrosos, não tenhamos medo da santidade, não tenhamos medo daquilo que Deus nos pede, mas nos entreguemos confiantes nas mãos de Deus, do Espírito de Deus, porque Ele renova a nossa vida todos os dias. Ele renova o nosso grupo de oração todos os dias. Renova a nossa igreja todos os dias.
faz acender novamente aquela chama de amor por Jesus todos os dias dentro da nossa igreja. Então peçamos esse Espírito Santo. Deixemos que Ele haja na nossa vida, transforma nosso coração, e nós também possamos tomar esta decisão de seguir Jesus até o fim, de estar com Jesus até o fim. Tem uma música que nós cantávamos há muito tempo e dizia: se eu o conhecer, por nada eu trocarei. Vinde, Espírito Santo, porque se eu te conhecer, por nada eu trocarei. Não há nada neste mundo que possa ser trocado pela ação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, faça o meu coração nesta hora se abrasar de amor por Ti. Vinde, Espírito Santo, sobre o meu ministério. Que eu seja um padre com um coração abrasado de amor por Ti. Vinde, Espírito Santo, faça de mim, nesta hora, um padre que busque a santidade, que lute pela santidade. Vem, Espírito Santo, sobre cada um destes Teus filhos que estão aqui. Quantos, Espírito Santo, vivem uma vida de aparência, são carismáticos de momento. Vem, Espírito Santo, dê profundidade aos servos dos grupos de oração. Dê fecundidade, Senhor, à renovação carismática. Vem, Espírito Santo, torne fecundo os nossos grupos de oração. Vem, Espírito Santo, sobre a Tua igreja. Nasçam muitos santos a partir da renovação carismática. Que se levantem homens e mulheres santos na igreja a partir deste movimento que o Senhor suscitou para a igreja. Vem, Espírito Santo, sobre a renovação carismática de Jundiaí. Não deixe que a renovação carismática se esfrie, se acostume com uma vida mais ou menos. Vem, Espírito Santo, sobre a renovação carismática da nossa diocese. Dai a todos os carismáticos, Senhor, do nosso território diocesano, uma sede de santidade, uma busca pela santidade, um temor muito grande pelo pecado. Deus carismático, Senhor, da nossa igreja, a força de lutar contra o pecado. Vem, Espírito Santo, sobre o Conselho Diocesano, sobre o Leandro, que o Senhor escolheu para estar à frente deste movimento. Dê a ele a força de levar este movimento a ser fecundo na nossa igreja particular. Vem, Espírito Santo, queimar todos os medos, todos os temores que o Leandro possa ter no coração, todas as dúvidas que ele possa ter no coração. Vem, Espírito Santo, sobre todos os coordenadores de grupo de oração, ministros, de todos os ministérios, os servos que estão a serviço do grupo de oração. E faça, Senhor, levantar um povo novo, como o Senhor fez com aquela primeira comunidade. Levantou um povo novo e fez surgir a Igreja Católica. Levantou um povo novo e fez surgir daqueles 11 homens reunidos com Maria Santíssima uma multidão de santos e santas. Continua, Senhor, agindo na igreja, agindo por meio da renovação carismática em muitos corações,
para que possam surgir ainda mais homens e mulheres santos. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vinde. Revelando coisas que eu não sei. Revelando coisas que eu não sei. Mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor. Revelando coisas que eu não sei. Mistérios de um grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Mais uma vez, se eu conhecer. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Que isso se torne verdade na nossa vida. Não troque o Espírito Santo por nada. Serão apresentados a nós outros amores, mas não troque. Não troque o Espírito Santo, os mistérios de Deus, por nada neste mundo. Nenhuma outra mulher, a não ser a sua, vai te fazer tão feliz. Nenhuma igreja
me faz tão feliz enquanto padre, igual a Igreja Católica. Nada pode ser trocado pelo seu grupo de oração. Nada pode ser trocado pela experiência de Deus que os irmãos fazem dentro do seu grupo de oração. Então, seja santo, um carismático santo, um homem santo, uma mulher santa, um servo santo, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. O Espírito foi derramado sobre a igreja para levantar homens e mulheres santos. Então, tenha coragem e não troque o altar de Deus por nada, porque nada vale a pena. Por nada vale a pena trocar o altar de Deus, o altar da nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar juntos a